Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos. Obrigado pela tua chuva de bênçãos, pela proteção dos bons amigos espirituais. Obrigado por toda a ajuda que temos na nossa jornada evolutiva. Obrigado por nos auxiliar nos desafios que todos nós temos. Que possamos enfrentar esses desafios com coragem, com fé, com determinação, com muito amor. Que possamos ter paciência, tolerância e aprender com as experiências da vida, para que possamos crescer dia após dia. Abençoe esta casa, essa reunião, a cada um dos participantes. Que possamos compreender bem as lições desta noite. Que possamos aplicar esses ensinamentos na nossa vida, com nós mesmos, com os nossos próximos, com os nossos entes queridos, e que nós possamos aplicá-los com os nossos inimigos temporários. Muito obrigado, Mestre Jesus, e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. A lição é instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom, a gente está estudando aí, então, o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, que faz parte de uma quadrilogia de nome Transição Planetária. A gente já está mais da metade do livro, faltam acho que 4 capítulos, acho 4 ou 5 capítulos, e hoje a gente vai trabalhar o capítulo, começar pelo capítulo 19. Quem gostaria de ser o leitor da noite? Vários? Quem que vai ser o voluntário escolhido? Não é o de sempre? Ah, o Sander voluntário? Beleza, ótimo. Vai, Sander. Ah, boa. Preparação para o Armagedon espiritual. Havíamos recolhido precioso material para demoradas reflexões em torno do milagre da vida, nem sempre valorizada pelas criaturas humanas. Quando distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, dos compromissos com a realidade existencial. Durante toda a semana, estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro, bem como daqueles outros que se haviam comprometido espontaneamente quando se deram conta do que estava ocorrendo, a grande revolução do amor no planeta querido. Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, de Alonso e Eunice, e noutros mais onde estivermos, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor informou-nos que naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara uma constante, e viviam os nossos irmãos espíritas cristãos,
preservando o clima de paz em volta, o mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a soturna paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica, humana. Por outro lado, o filhinho de Alonso e Eunice deveriam dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se ouvida do juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que se estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Diversos outros, de cujo programa participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, e cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mister por eles mesmos. Analisando que essa transformação se operaria em todo o planeta, poderíamos antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos, que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica portadora de males incontáveis e, principalmente, sem a miséria moral, que desapareceria dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento em toda parte, nas sombras dos guetos espirituais inferiores, os inimigos do bem urdem ataques e tramam vinganças odiendas contra as criaturas. Nesse sentido, tendo em vista serem os espíritas sinceros, os novos cristãos, sem nenhum desrespeito a outros, tanto os servidores do Evangelho de Jesus espalhados no mundo, tanto quanto cidadãos honestos, não vinculados a nenhuma denominação religiosa, porém valorosos e dignos. As baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção. É claro que também os indivíduos honestos e de sentimentos elevados não ficavam à margem da ação ignominiosa desses infelizes varejos, por considerá-los obstáculos aos objetivos que abraçam, quais sejam a extinção do bem, as subjugações e vampirizações coletivas, como já se podem observar, porém, em número mais volumoso, a desventura e alucinação nos jogos dos prazeres sórdidos. Com certeza, embora as armadilhas perversas e as perseguições inclementes, ninguém que se encontre desamparado à mercê do mal, exceto quando se permite espontaneamente a vinculação com essas forças ignóbeis. Determinemos, especialmente, na área do movimento espírita comprometido com Jesus e sua doutrina, algo primordial de determinados grupos da grei autodenominada como mal. Acercando-se dos médios e invigilantes, vem inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada, como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor. Concomitantemente, fomentando paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual nas reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências, que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos do dever da família. Fascinação, subjugação,
que se indiciam discretamente e roubam o discernimento de muitos. Constitui o jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes em a natureza humana. Dá uma pausa aí, Sandro. Então, ele está falando, né, que eles estão. A gente já passou vários capítulos que falava sobre a reencarnação de muitos espíritos vindo lá de Alcione. Então, o foco aqui do livro são os espíritos, né, vindo lá dessa de Alcione, de uma elevação maior que a nossa, para ajudar na evolução do planeta. O foco do livro são os espíritos que estão reencarnando no Brasil. A gente sabe, né, entende que o Brasil não é nenhum país privilegiado, mas essa reencarnação deve estar acontecendo no mundo todo. Mas o que ele está falando são os exemplos no Brasil. Aí ele citou alguns casais e alguns espíritos que estavam se vinculando, né, como filhos desses casais. Aí ele está dizendo que esses espíritos nobres vão reencarnar em vários pontos, em vários casais, com níveis culturais, sociais bem diferentes. Então, ele está dando o exemplo de um, um desses espíritos que vai reencarnar numa comunidade bem pobre, e numa comunidade que tem uma certa violência. E que esse espírito, então ele está dizendo que apesar de nascer numa comunidade violenta, esse espírito não vai se caminhar para o lado violento. Ele vai ser um exemplo exatamente do contrário, de bondade, de tentar ajudar aquelas pessoas sofridas em torno dele. Então, ele está dizendo, então, está afirmando que a, o meio social pode influenciar nas pessoas? Pode, mas não é determinante. Não é porque a pessoa vive naquele meio social, com as pessoas, com aquele tipo de comportamento, que, com certeza, aquele espírito que reencarnou naquele meio vai ser igualzinho a todo mundo. Isso depende da evolução da pessoa que se reencarna. E depende de quanto ele é influenciado pelo ambiente social. É lógico que o ambiente social, o ambiente familiar, pode influenciar para o nosso caminho, para um caminho ou outro. Mas se você se é firme, se você tem já um aprendizado, você já absorveu, já desenvolveu um certo nível de moral, você não se submete, você não recai nesse tipo de comportamento. Outra coisa que ele fala é que estão nascendo espíritos em várias áreas do conhecimento. Então, uma das coisas que às vezes a gente critica, as pessoas criticam os médicos, é que às vezes os médicos são muito secos. Às vezes os médicos não têm amor pelas pessoas. Então o médico te atende e nem te olha na cara. Ele fala: por que você veio aqui? Ah, estou sentindo isso, isso, isso. Ele nem te examina direito e fala: você toma esse remédio, esse e esse. Pode ir embora. É uma conversa de pouquíssimo tempo, não examina direito, não tem aquela humanidade com o paciente e manda embora. O que existe o que existe no mundo, né? Essa preocupação de tornar o médico mais humano, o médico mais próximo do paciente. Inclusive, tem até disciplinas dentro da medicina para você realmente ter essa empatia com a pessoa, empatia com o paciente. Então, das pessoas, um dos médicos, desses espíritos vai nascer como médico mais humanizado
que vai mostrar essa empatia, né? E você mostrando a empatia, você consegue ajudar melhor as pessoas. Porque é muito fácil você receitar um remédio, mas o ideal é que a saúde auxiliasse as pessoas a mudar de atitude, mudar de comportamento. Então, às vezes a pessoa está depressiva e a pessoa só receita um remédio, que às vezes até é necessário. Mas talvez, além do remédio, você tivesse uma conversa melhor, você conseguisse encaminhar para uma outro tipo de terapia, a pessoa podia tomar aquele remédio, mas não tomar aquele remédio por o resto da vida, mas ter uma dependência dele cada vez menor até que você não precise mais do remédio. Outra coisa que ele está falando aí são na política. A gente percebe que nos últimos anos, né, sempre existiu pessoas desonestas em todas as áreas, inclusive na parte da política. Durante muitos anos, a, as coisas aconteciam e não eram descobertas. De alguns anos para cá, a gente percebe que existem pessoas honestas fiscalizando, políticos mais honestos, juízes mais honestos. Então, existe mais pessoas preocupadas com a parte de honestidade. E isso demonstra, acabam apresentando e acaba revelando algumas pessoas que são poderosos, que antigamente ninguém mexia com os poderosos, e hoje em dia as pessoas acabam, mesmo sendo poderosas, acaba sendo fiscalizado, julgado, e às vezes até condenado. Lógico que essa justiça não está perfeita, mas ele está dizendo que estão entrando, e o Divaldo também já falou isso várias vezes, que tem mais juízes mais sérios, pessoas mais sérias, mais fiscalizando as coisas, que as coisas aos poucos vão melhorando. Ainda tem muita coisa errada, mas já tem, antes era tudo errado, agora tem um pouquinho, já está melhorando muitas coisas. E aos poucos vai aumentando as pessoas, os honestos, trabalhando em várias áreas, e vai diminuindo esses problemas, essas corrupções, esses erros em várias áreas. E ele acaba continuando aqui falando das perseguições dos cristãos do cristão atual, né? Basicamente em cima dos espíritas, porque, né, acaba as pessoas honestas, as pessoas que procuram auxiliar os outros, acabam atrapalhando grupos que querem prejudicar as pessoas. Então, se tem alguém sendo obsediado e um certo grupo, por exemplo, um grupo espírita, está auxiliando, né, na melhoria daquela pessoa que está passando por uma obsessão, aquele grupo que ajuda pode, muitas vezes, sofrer pressões desse grupo que quer prejudicar aquela pessoa. Eu quero prejudicar a pessoa e vocês estão me atrapalhando, então eu vou prejudicar vocês. Então, a gente tem que estar atento, porque essas pressões, né, de obsessões acontecem, estão acontecendo, mas com a gente vigilante, com a gente, né, fazendo as coisas corretas e tendo o pensamento correto, a gente vai passar tranquilo, porque a proteção a gente tem. Mas se a gente tropeçar, a gente pode cair na fascinação, na subjugação e outros tipos de obsessões. Principalmente as pessoas que têm mais afinidade, mais.
afinidade eu não diria, mas sensibilidade. Então, em vários livros, eles acabam falando sobre esse tipo de obsessão em cima de centros espíritas. A gente já falou de várias vezes aqui sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. E no terceiro livro dessa quadrilogia, que é Perturbações Espirituais, é outro livro que fala exatamente desse ataque sobre um grande centro espírita. Então, são problemas que acontecem, logicamente que dentro de um centro é atacado muitas pessoas, dependendo de como a gente está, a gente pode cair numa fascinação, numa outro tipo de coisa, e acabar, às vezes, saindo da casa, ou a gente pode sofrer algum tipo de perturbação, mas a gente segue firme e vai em frente. Isso depende de nós, porque ajuda espiritual a gente sempre tem, ok? Então, vamos lá. Além dessas ações nefastas, trabalho pela desunião dos companheiros de lide espiritual, pela maledicência e calúnias bem divulgadas, como se estivessem trabalhando para senhores diferentes, e não para aquele que deu a vida em demonstração insuperável de amor e de compaixão por todos. Em determinadas situações, desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, ocultando a sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energias, com a fraternidade legítima. Na área da caridade, movimentam os discutidores que perdem o tempo entre os conceitos de paternalismo e de promoção social, olvidados do socorro que não chega à divagação intelectual. O Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs não se restringem apenas à estreita faixa do Vale do Megido ou do monte do mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniriam para a batalha final. Todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde já se travam as batalhas de extermínio, em que o Senhor de misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Legiões de dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros, e, na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas, não as entendendo aquele que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral e intransferível, volúveis ao compromisso assumido, porque, autofascinados, tornam-se modernos narcisos. Oportunamente, Dr. Silvio informou-nos que estava sendo programado o encontro com um amigo rabino judeu, vitimado nos já referidos terríveis dias do fim do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não-católicos daquelas terras. Já conhecíamos a Sociedade Espírita, onde deveria ocorrer a atividade do nosso benfeitor, o convidado espiritual Eliakim Ben Sadok, que comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores, em nossa esfera de ação fora da Terra, delinearam como se daria o encontro para o qual nós deveríamos preparar espiritualmente.
Predispostos ao labor e confiando na divina misericórdia, dirigimos-nos ao núcleo espírita, onde tivemos oportunidades anteriores de estagiar. A instituição dedicada ao estudo da codificação do espiritismo, conforme os austeros métodos utilizados por Allan Kardec, ressaltando o labor em torno da educação sob todos os aspectos considerados, porque não apenas adstrita as criaturas reencarnadas, mas também aos desencarnados, em sofrimento e em ignorância das leis divinas. Estava em plena realização do seu programa quando chegamos. As salas de estudos e de socorro fluido terapêutico encontravam-se repletas de trabalhadores sérios e de necessitados de ambos os planos da vida. O salão reservado para as conferências e simpósios, assim como aos passes coletivos, encontrava-se com todos os lugares tomados por pessoas expectantes e ansiosas pela palavra iluminada e que seria instrumento expositor da noite. A movimentação dos espíritos desejosos de comunicar-se com os familiares era expressiva, assim como nos indivíduos atormentados por problemas de vária ordem, que se haviam dirigido à casa espírita, esperando orientações e conforto para os dramas que carregavam como cruzes ocultas, íntimas e afligentes. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar a alegria sincera que se desenhou em muitos rostos. Pessoas que se encontravam contraídas aliviaram as marcas da aflição e exteriorizaram vibrações de simpatia que passaram a envolver o trabalhador de Jesus. De imediato, ele se deteve uma ou noutra fila, saudando os amigos e os visitantes, de modo que todos tivessem a oportunidade de receber-lhe o benefício das energias que também externaram. Acompanhamo-lo perto e escutamos as solicitações enunciadas e silenciosas de grande número de presentes, confiando na inspiração que eu tomaria e nas bênçãos que iriam recolher durante a mensagem de que se faria portador. Sempre vigilante, Dr. Silvio nos disse: o Espiritismo é uma doutrina séria que não pode ser utilizada para a frivolidade nem para a autopromoção de qualquer dos seus membros. Representando o Consolador que Jesus prometeu, embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimento dos frívolos. Quase todas essas pessoas, assim como os espíritos que acorreram a este local, são portadores de graves questões que os atormentam, ansiando por uma orientação de equilíbrio e apoio fraternal, a fim de poderem recuperar as forças que lhes facultem continuar na marcha até a libertação orgânica. Familiares angustiados pela desencarnação de seres queridos, enfermos de diversas patologias, incluindo severas obsessões, anelam por diretrizes de saúde e de paz, vitimados por injunções socioeconômicas e de comportamento social, necessitam da bondade e auxílio para não tombar no poço das depressões graves ou enlouquecerem de agonia das incertezas que os atormentam. Certamente, não há lugar para as gargalhadas nem os exibicionismos pessoais em falsas condutas terapêuticas de natureza circense. Ninguém mais feliz do que Jesus, no entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou das questões pertinentes ao reino dos céus. Pontualmente, à hora estabelecida, em respeito aos compromissos de todos, o diretor da casa deu início à reunião de estudos, convocando os presentes à oração congratulatória e solicitando inspiração para os labores da noite.
À medida que falava com unção, foi areolado por delicada luminosidade, que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite. Abordou a parábola do filho pródigo, lendo com cuidado o texto e, de imediato, interpretando-a em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia, especialmente do espiritismo. Novos ângulos foram abordados, sutilezas ocultas nas lições foram expostas, atualizações dos ensinamentos tiveram seu momento de apresentação. Tudo isso numa linguagem escorreita e em tons coloridos, coloquiais, levando os ouvintes atentos a reflexões interiorizadas, que os iriam auxiliar a entender o significado profundo da mensagem de Jesus. Entremeando a dissertação com observações joviais, vez por outra, uma metodologia pedagógica e saudável, que não diminuía a gravidade do conteúdo, inspirado por nobre estudioso do nosso plano, a todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. Ao terminar, psicosfera, ambiente era de paz, abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes, quando os médios dedicados ao Mister tomaram suas posições em diferentes lugares, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sensitivos absorviam e distribuíam, iluminando todo o amplo espaço. Familiares desencarnados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram, enquanto esses oraram afervorados. E, ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Em continuidade, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala contígua, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram adrede selecionados para serem os atendentes fraternos. Sempre acompanhado por abnegados mensageiros da missão do seu mentor, ofereceu o pábulo alimentício da palavra do Evangelho, com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se encarregavam de anotar o endereço de cada paciente, a fim de prosseguirem auxiliando com os recursos de que são portadores. A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se em parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso. De qualquer maneira, crescendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar com alguns amigos que o acompanhavam no Mister, enquanto ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. Embora as instalações fossem cerradas do plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão e nos outros setores. Espíritos afervorados ao dever continuaram em atendimento aos necessitados de toda ordem. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos. Mudança de positivos também funciona com renovação de energias. A não ser quando chegar os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao místico era significativa. Havia-se encerrado um labor e técnicos em limpeza
psíquica ambiental, adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Então, ele está falando aqui de uma reunião, né? Então, a reunião tem que ser séria, a reunião tem que ser organizada, cada um tem que saber o papel que tem que fazer. É mais ou menos isso que a gente está procurando, né? Melhorar as nossas reuniões dia após dia. Então, o palestrante tem que ser uma pessoa séria, que saiba o que está fazendo. E está dizendo, né? A pessoa tem que ter conhecimento, as pessoas podem gostar do palestrante, é melhor que goste do palestrante, né? Mas que não seja um espetáculo. A ideia é que você passe conhecimento de maneira séria, de maneira descontraída, que você consiga chamar a atenção. E se você fica falando só num tom bem assim, calminho, tá? As pessoas dormem e não entendem a palestra, né? Então, de vez em quando, você fazer alguma coisa diferente, como faz o Divaldo, por exemplo, né? Que está falando, né? De repente ele solta alguma coisa mais engraçada, a pessoa dá risada, para que chame atenção e que continue, né? Que apareça a pessoa focado no tópico, né? Naquele conteúdo que ele quer passar. Quando o palestrante se prepara para para dar aquela palestra, logicamente ele vai ter a inspiração do seu anjo de guarda, dos espíritos ali, para poder passar a mensagem. Então, quanto mais você se prepara, mais ajuda você vai ter. Quanto mais você se dedica, né, às boas causas, às boas lições, às boas atividades, mais ajuda a gente vai ter, né? Então, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, inclusive nas palestras. Se você é delicado e procura se preparar, e prepara a palestra de maneira decente, logicamente você vai ser inspirado e vai poder falar, e as pessoas vão entender bem. Se prepara a palestra de qualquer jeito, né? Você não vai conseguir captar as boas intuições para a sua palestra ficar decente. Ele falou também ali talvez seja o próximo capítulo, ele citou, né? ah, no passado, né? Ou mesmo no presente, mas no passado houve muita perseguição aos não cristãos. Então, imagina pessoas que se diziam representantes de Jesus, perseguindo muçulmanos, perseguindo judeus, e muitas dessas pessoas perseguidas sente ainda uma mágoa, um ódio por essas perseguições. E se nós, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô me vendo também, tô me vendo aqui também, aqui, ó, na tela. Se cada um de nós, no passado, usando a palavra, se dizendo representante de Jesus, a gente acabou perseguindo judeu, muçulmano e qualquer outras coisas, né, qualquer outras religiões, é natural que as pessoas sintam ódio da gente, vai perseguir a gente. Ah, mas por que que o Espírito está me perseguindo? Eu estou fazendo tudo certo, estou tentando fazer tudo o certinho, tal. A gente está se esforçando para fazer coisas melhores agora. Mas a gente fez muita besteira no passado, né? Eu não sei vocês, mas eu com certeza fiz muita besteira. Então, é natural que alguém que eu persegui agora me persiga. Só que, como eu fiz besteira, agora eu tenho que provar para essa pessoa que eu prejudiquei que eu me modifiquei. E a minha modificação, se eu conseguir, com a minha modificação,
ser um exemplo, talvez eu consiga ajudar essa pessoa que eu prejudiquei agora a mudar de atitude. Então, uma das pessoas que foi prejudicada é o nome esse de judeu aí que foi citado no texto. Então, tá o judeu e todos os seguidores desse judeu, que foi perseguido, né, anos atrás, e agora tá, a tendência é tentar perseguir. Então, esse grupo vai tentar entrar nessa casa espírita para prejudicar. Foi isso que eu entendi. Talvez no próximo capítulo ele faça isso, né? Então, aconteceu toda a preparação do ambiente. Vai haver uma reunião, como acontece sempre, né? Na nossa casa também isso acontece. As reuniões dos encarnados termina 9h30, um pouquinho depois, e depois disso, os trabalhos continuam. Então, dá a impressão que agora, nessa casa, os trabalhos vão ser feitos com esse judeu e com esse grupo. Outra coisa que ele fala, o centro é grande, né? Tem uma casa grande. A gente, quando termina a nossa reunião de terça-feira, a gente acaba dando passes individuais. Então, a gente dá um passe individualmente para cada uma das pessoas participantes. Nesse lugar que a casa deve ser grande, você dá um passe individualmente em cada um, fica meio inviável. Então, eles dão passes coletivos. Então, está todo mundo no lugar, fica vários médiuns esparramados ao longo do salão, e os passes são coletivos. E só tem os passes individuais em algumas pessoas, né, e em casos mais graves, né? No nosso caso, tem os passes direcionados, né, que a gente faz antes da reunião, e dá os passes individuais após a reunião. Nesse caso, eles estão. O que a gente faz após a reunião são passes coletivos. E os direcionados, ele não está citando quando é feito isso, né? Os passes mais específicos para algumas pessoas. Mas ele está dizendo que existe o atendimento fraterno, que tem que ter uma seleção e tal, porque é feito uma conversa antes, essa recepção, né? O grupo é grande, as pessoas são recebidas, são conversadas, é feito um pré-atendimento, e nesse caso, um atendimento mais específico é feito após a reunião, né? Então, está dizendo que os trabalhos na casa são 24 horas por dia. Os encarnados trabalham um período curto, mas os trabalhos que acontecem em todos os momentos. E muitas vezes, após a reunião, né, se a gente tem a nossa reunião, volta para casa, depois de um tempo vai lá e, né, dorme, a gente pode depois retornar para casa, né, desdobrado, para continuar os trabalhos, se a gente se predispor para isso, ok? Continuando. Então, capítulo 20, o enfrentamento com a treva. O enfrentamento com a treva, capítulo 20. Herder de Richards. Os membros que foram convocados entre os encarnados eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos penitentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. O médium Joseval, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado, como se encontrava, com os desdobramentos parciais
pelo sono fisiológico e com as realizações espirituais em nossa esfera de residência. Jovial saudou-nos a todos, demonstrando especial carinho em relação a este modesto narrador e colocando-se inteiramente à disposição do Dr. Silvio, que deveria dirigir a atividade programada. Nesse comenos, um dos vigilantes que se encontravam à porta da entrada da instituição veio notificar-nos que os grupos de rabinos judeus a cercavam-se, apresentando-se de maneira pomposa, com indumentárias extravagantes, e o sumo sacerdote Eliaquim ben Sadoc à frente. Caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma cara antônia de ódio e soberba, acolitado por mais de uma centena de outros chefeites, igualmente portadores de semblantes ferozes, alguns com visíveis deformações. Deteve-se à porta principal. Cães amestrados, que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas, em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores. Evitavam que grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste corte gerassem qualquer embaraço. Chegando à área fronteiriça, à porta da entrada, tomaram ridícula posição de combate, nos antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra e em gritaria selvagem que repercutia em todo o ambiente. Pareciam aguardar a voz de comando. Venerando a entidade feminina, acercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou-o com a simplicidade das suas vestes, a irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a adentrar no recinto, onde era aguardado com respeito e afetividade, sendo permitida também a entrada de alguns membros do seu séquito que, confessamos, era estranho e sombrio. Carregando o volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, entregou-os a um dos auxiliares, seguindo após a anfitrioa gentil. 10 outros sacerdotes das antigas seitas que se derivavam do judaísmo na Europa igualmente tiveram acesso à sala que os aguardavam, enquanto ficavam furibundos e agitados os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores de subalternos. Nesse comenos, o diretor espiritual nos trabalhos exorou a Jesus. Senhor Jesus, augusto mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime caridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste, dominadora. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te negamos mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Hoje, novamente convocados pela tua misericórdia ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos, e por isso, deixamos-nos conduzir pelas tuas santas mãos, cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelos interesses sórdidos da nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra suave e enérgica, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensível, a fim de que não venhamos a dificultar a concretização dos teus planos para com os infelizes, que somos quase todos nós. Rainha da nova madrugada, propicia-nos
a incomum felicidade de ampliar os horizontes ainda em sombras para a luz da verdade de que te fazes portador. O irmão que iremos receber, ao lado de outros que tombaram nos fossos profundos do ódio, guarda as lembranças de que lhe fizemos ontem, quando compuscamos o teu nome com as nossas paixões. Apiada-te de todos nós, os teus servos humilíssimos, e se conosco a partir desse momento, através dos teus mensageiros sublimes, a fim de que consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. Ao silenciar, apresentava a emoção que a todos nos tomara. Uma indescritível onda de paz dominava-nos a todos, e nos encontrávamos unidos em suave harmonia de enternecimento. Chegando ao recinto devidamente protegido por correntes fluídicas, cuidadosamente distribuídas em torno do edifício e, em especial, da sala mediúnica, o desafiador iracundo não pôde suportar os sentimentos infelizes de que se fazia portador, exigindo mais consideração e destaque do que, certamente, não pôde ser atendido. Seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou propositalmente doutor Silvio, demonstrando respeito e amizade. Não me fale esse nome, reagiu, totalmente esfoliado, porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. Permitiu-se extortar em estrondosa gargalhada. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados que se puseram a blasfemar, Dr. Silvio acercou-se do médium Josival, que se encontrava em semitranse, e, antes mesmo que o subsacerdote se desse conta, foi atraído ao seu campo perispiritual, como uma limalha de ferro assando ímã. Ação do ímã. O médium, em incorporação atormentada, moveu-se, tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava: caímos numa selada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes traidores. Rápido! Movimentaram-se os demais convidados sem qualquer facilidade, porque as energias ambientais impediam-nos de tomar as atitudes para as quais se haviam preparado, permanecendo imobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos asseclas que permaneceram fora do recinto e que os acompanharam, mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto. Dr. Silvio manteve-se tranquilo e, após muito breve momento entre as acusações do comunicante e os seus acompanhantes, respondeu com bondade irrepreensível: não tem fundamento a tua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma selada, porquanto o desafio partiu do respeitável amigo, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico a que se apega em plano de vingança e de guerra. Não ficarei aqui, reagiu com ferocidade, retorcendo-se nos equipamentos mediúnicos. Ouvindo suas arengas muito conhecidas, minhas vítimas que fui, mais de uma vez, dos argumentos mentirosos dos infames cristãos. Matamos em retirada. Muitas vezes, o recuo é a melhor estratégia no combate, especialmente quando a tropa é vítima da vilania e da solidez do adversário que a atraiu para o fosso de torpe armadilha. Nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para os enfrentamentos com a verdade que se encontra no Torá. E jamais nas falsas palavras desse adversário de Israel, que foi justamente castigado. Confesso-lhe, amigo e irmão,
E não existe em nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa, aceitando a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite e alguns séculos. O nosso é o desejo da fraternidade e da paz. Reconhecemos o seu poder nas regiões infernais, onde se homizia com outros espíritos que foram vilmente enganados e traídos no passado, quando ainda nos encontrávamos dominados pela ferocidade das paixões inferiores. O tempo correu, a ampulheta das horas e dos todos mudamos. Penso que para melhor, enquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Suplicamos, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecer o nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo e a todos quantos anelem pela paz, que não fluem desde há muito, paz de que Jesus é o único possuidor. Não volte a pronunciar nesse nome, revidou furibundo. Lamento não poder atendê-lo, porque o servo não é maior do que o amo, nem o escravo maior do que o Senhor. Jesus é o nosso caminho, nossa esperança de libertação total, nosso porto de segurança. Fosse ele tudo isso, resmungou o irônico, eu não estaria aqui, constrangido e impossibilitado de fazer o que me apraz, confirmando a minha desconfiança em relação a ele e a escória que o segue. Ocorre que o amigo, esclareceu o paciente, trazia planos de belicosidade, utilizando as armas do ressentimento e da vingança, instrumentos instrumentalizado por outras de caráter destrutivo, conforme as manipula na área que lhe parece pertencer. Deflagrada está a guerra, ripostou, com os olhos fora das órbitas, deixando que a máscara afivelada, a face, desaparecesse. E venceremos os adversários, não permitindo que mais se expanda a nefasta doutrina agora renascida no Espiritismo, essa peçonhenta herança do maldito cristianismo dos padres e príncipes, igreja enganosa. De fato, respondeu o nobre esclarecedor, o Espiritismo ora e esplende nos céus do planeta, confirmando a promessa de Jesus de que não os deixaria órfãos, o que realmente aconteceu. O seu amor e a sua compaixão permitiram que fossem revistas as páginas que ele escreveu no santuário da natureza, através das palavras sublimes e dos exemplos inigualáveis, e que nós adulteramos, adaptando-as aos nossos interesses miseráveis, dando lugar a uma doutrina muito distante da sua legitimidade. Como, porém, nunca é tarde para se recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos, estamos empenhados no compromisso da reabilitação. Palavras e palavras, que não alteram os atos ignóbeis do passado, nem alteram os nossos planos de esforço. Explodiu cabeloso. Erguendo o médium, em atitude ameaçadora, interrogou-o com hostilidade irrefreável. Veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia, tão decantadas? Não vê, por acaso, o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado portador de muitas culpas, que os engabelou com as suas palavras e promessas vãs? Sim, vemos a presença da luz, onde predominava a terra, do amor, onde o ódio semeava a destruição, da ternura, no lugar em que a agressividade reinava, e do trabalho de reconstrução sobre os escombros das glórias mentirosas do passado. Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar à alegria de viver, e quando os sentimentos entorpecidos
oferecerão campo à floração dos elevados ideais da dignificação humana. Essa lamentável situação será questão de pouco tempo para ser resolvida, porquanto o momento chega em que a Terra e seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores da evolução. Quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas, indagou, dominado por refinado casmo. Não exatamente conforme assinalado. Estamos recebendo visitantes de outra dimensão que se propõem a ajudar-nos nas transformações que já se vêm operando no planeta. Porque a lei que vige o universo é a da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Gargalhada horripilante, estrugiu por entre os lábios deformados do ser que se comunicava. Agora, apresentando-se em toda a sua hediondez de fera, vítima que se permitira ser da licantropia. Vimos o médium vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando comportamento lupino. Um odor fétido tomou conta do ambiente, à medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam equivalentes modificações. Passamos a aspirar uma psicosfera pesada, muito densa, quase asfixiante. Enquanto isso ocorria, os diversos membros da reunião em prece, de profunda intensidade, tomados de compaixão e sinceramente tocados pelo espetáculo doloroso, lentamente geravam vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas e, inopinadamente, entre dentes, em convulsão, o comunicante estridulou: nada agora me deterá. Voltaremos a encontrar-nos, infame e traiçoeiro, noutro lugar. Sim, redarguiu nosso benfeitor. Encontrar-nos-emos, sim, no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente, desprendeu-se do perispírito do médium, que, por pouco, não tombou ao solo. Não estivesse o doutor Silvio em vigília, amparando e pondo sentado em postura equilibrada. As outras entidades que o acompanharam igualmente foram atraídas na mesma onda vibratória e a sala, pouco a pouco, voltou a adquirir a harmonia inicial. Deixando revelar a emoção de júbilo, nosso mentor explicou-nos. Estava programada esta reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliakim Ben Sadoc, mas um clone dele, um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que, no seu reduto, ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Hábil e astuto, hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso hemiciclo, com a permissão dos nossos guias. Sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que ser utilizadas oportuna que virá. Caiu? Gente, foi o meu celular ou congelou? Deu uma congelada. Eu não consegui ouvir nada. Nem eu. Que Ninguém parte, conseguiu. que parte que cortou?
O meu Vixe, também congelou. Eu acho que do começo da é, página. O enganador é sempre alguém. Já parou aí. Certo? Então vamos lá. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomar as providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, que as máscaras fluídicas de que se utilizaram para a atual identidade. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se, enquanto supõe estar ludibriando o seu próximo. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda, veneranda trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios atrás da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar do apoio do nobre mentor. Irmãos queridos, guarde-nos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou a fim de receber-lhes o seu apoio honroso, da bendita realização a que nos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o papel cristão de cenário do mundo conturbado na atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave, doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, é a tarefa de viver o que trabalhando os metais da alma, de forma a moldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam como espinheirais, dominando os pedrouços em todo lugar, dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor para não se deterem em momento algum, pensando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito do desiderato. Incompreendidos e mal ensinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento, com se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos, os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor e paz e verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os com, como os seguidores de Jesus, que não teve escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas, assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo-os
as luminosas propostas do amor sem jaz e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna, perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, passivo, intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vem operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil, com por determinação mestra incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, os objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem com a neblina ante o calor do sol na verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tem sido objeto de ciladas e traições de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daqueles que não se defenderam das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, um modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade, são as injunções que fazeis justo em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre. Vosso irmão, servidor, Bittencourt Sampaio. Enquanto enxugávamos as lágrimas espontâneas, diluímos Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar que todos experimentam, ciente de que havia servido de instrumento à materialização de um mensageiro especial. Pensão em sentido da ação. Por nossa vez, não podíamos conter as emoções que se sucediam em caleidoscópio, de lembranças afetuosas por este venerável mentor brasileiro. Chegando a hora do encerramento das atividades, a sorridente face do sol ainda não se apresentara, mas os seus cabelos de luz já desenhavam sinais nas sombras antes em predomínio da noite.
Hum. Então, essa reunião aconteceu após a reunião com os encarnados. Então, essa é uma reunião espiritual que aconteceu na casa espírita, né? Depois, digamos, depois das 11, depois da meia-noite. Então, um grupo de espíritos que foram ofendidos, que foram perseguidos por pessoas cristãs, por cristãos do passado, que hoje estão dentro das casas espíritas. Então, nós espíritas, que hoje temos tentando ter sentimentos mais bondosos, está tentando se reformar, tá tentando ser pessoas melhores, muitos de nós, ou todos nós, não sei, acabamos participando, né, dentro da comunidade cristã, se e perseguindo pessoas, né? Hoje a gente tenta respeitar as pessoas que não são cristãos, seja pessoas são judeus, seja pessoa de qualquer religião, a gente procura respeitar a opinião dessas pessoas. Mas no passado a gente estava tentando impor a nossa vontade, mesmo com guerra, mesmo perseguindo, mesmo à base da violência. Então, quando hoje chega alguém dentro da casa espírita, ainda com essa violência, a gente tem que abraçar com todo o amor possível. Porque realmente a gente, essa é a nossa melhor versão. Então, se a gente olhar passado, a gente vai ver que fez muito besteira. Se hoje a gente erra, imagina no passado. Então, essas pessoas que foram perseguidas por pessoas dizendo que seguiam Jesus, acabam tendo esses tipos de atitudes. Então, nessa noite, nesse estudo, nesse trabalho, nessa casa espírita, o que aconteceu? Um monte de judeus e rabinos foram perseguir, tentar, entrar na casa espírita. Foi permitido entrar umas 10 pessoas e houve esse diálogo. Em certo momento, essas 10 pessoas transformaram de maneira a atmosfera do ambiente. Então, as pessoas que estivessem lá observaram uma baixa vibração. Mas essa baixa vibração instantânea não quer dizer que estava sem nenhuma proteção. A vibração foi permitido que esses espíritos entrassem, foi permitido que a vibração caísse para começar o início do tratamento desses espíritos. Depois, esses espíritos foram permitidos que se retirassem do ambiente e o mentor da casa falou: vamos continuar esse tratamento, mas agora nós vamos até vocês. Porque, na verdade, o líder desse grupo não veio presencialmente lá. Ele mandou um espírito que estava, por exemplo, hipnotizado pela mente daquele espírito do líder, porque ele sabia, ele temia que ele fosse preso. Então ele não foi pessoalmente, ele mandou um espírito mentalizado, hipnotizado por ele. Então ele transmitiu o pensamento, falou, se expressou, mas ele não estava fisicamente lá. Então ele acabou falando, 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 e o mentor falou: ó, a gente sabia que isso ia acontecer. Nada estava. Eles tentaram enganar, mas não foi enganado nenhum dos mentores ali. Estava tudo dentro do previsto que iria acontecer.
não foi permitido que eles entrassem, a vibração baixou temporariamente, eles foram permitidos que eles fossem embora, e depois a vibração voltou ao normal, com a palavra desse benfeitor, desse Bittencourt, que foi um líder da Federação Espírita Brasileira. Agora, provavelmente, não sei se no próximo capítulo, porque eu não li o livro ainda, mas provavelmente na próxima etapa, talvez no próximo capítulo já, eles devem se deslocar para o lugar trevoso para falar com o rabino, o chefe, que não veio falar com eles, não veio na casa espírita. Então vai haver um momento contrário, indo até o rabino, né? Eles tiveram uma transformação, né, de perispiritual, se transformaram em lobos, né, porque devido à natureza deles, mas eles vão ser tratados, eles vão ser, isso é o primeira conversa que foram tidas com eles. O tratamento com eles vai continuar. Isso dentro da previsão. Vocês estão me ouvindo? A imagem congelou. Tá entrando. Aí. Bom, até onde vocês me escutaram? Bom, Você terminou falando que eles iriam provavelmente voltar ao Irão. local onde o espírito, os espíritos e o líder, o Mas rabino, estava para auxiliá-los. Foi aí que caiu. Perfeito. que E, isso foi só o começo de um grande trabalho para terminar. então vocês perceberam, né, que tem é tudo dentro do planejado. Nada fugiu do planejamento. Então começou a vibração elevada, a vibração caiu, depois a vibração foi restabelecida, dentro tudo do planejamento da noite. A gente percebeu também que o espírito que estava conversando, ele foi atraído perispiritualmente ao médium. O médium era um espírito encarnado, desdobrado, que serviu como médium na reunião espiritual. Então, o médium estava lá encarnado, o espírito se aproximou perispírito a perispírito, e ele ouve a comunicação, aconteceu a comunicação lá, como ele serviu como médium lá no mundo espiritual. Então, tudo aconteceu dentro desse, dessa programação, tudo dentro do previsto, né? E essa foi a primeira etapa do tratamento, a primeira conversa desse tratamento, que vai continuar, talvez, no próximo capítulo, né? Ele falou que vai continuar esse tratamento, né? Imagino que no próximo capítulo deve continuar essa conversa, mas não agora na casa, mas pelo que eu entendi, na própria lugar aonde o rabino não saiu, ok? Alguma pergunta, algum esclarecimento? Só observando que o quanto nós somos felizes, né, de poder ter essas informações.
porque como ela se deu no mundo espiritual, se eles não quisessem que nós conhecêssemos e nos ajudássemos com essas informações, eles não teriam tido todo esse trabalho. Então, daí a importância, né, que a gente tem que entender e agradecer pelo esforço que eles fazem para que essas informações cheguem até nós, porque são informações importantíssimas, né, que eles trazem para que a gente tome conhecimento de que como o mundo espiritual trabalha e como o amor de Jesus e Deus é grande. E aí ele está dizendo, né, que se a gente por acaso está sofrendo alguma obsessão, a gente está sofrendo alguma influência negativa, o que a gente tem que fazer é manter a nossa oração, a vibração, a nossa oração elevada, pedindo ajuda e tendo comportamentos saudáveis na nossa vida. Então, se a gente se manter ligado ao mundo espiritual, orando, a gente tiver boas atitudes em casa, na família, no trabalho, na sociedade, a gente se manter com o nosso pensamento elevado e com boas ações, a nossa proteção vai ser perfeita. Agora, se a gente receber a influência negativa e começar a ter raiva, começar a ter ódio, começar a se irritar com as pessoas ao nosso redor, a nossa proteção acaba caindo. Então depende de nós a gente se manter protegido, nossos pensamentos. Logicamente que todos nós, a gente não consegue manter o nosso pensamento elevado o tempo todo. A gente acaba oscilando a nossa vibração, o nosso pensamento. Às vezes a gente fica triste, a gente fica com mágoa, a gente fica deprimido, mas a gente tem que procurar se esforçar e manter essa oração. Ah, eu não estou bem hoje, eu vou orar mais para voltar ao meu equilíbrio, né? Então, isso que a gente tem que procurar fazer. Ele está dizendo isso. A gente pode sofrer esses ataques, mas cabe a nós a gente se ligar ao mundo espiritual, porque os espíritos estão próximos da gente, querendo nos ajudar, nos proteger. Então, eu não estou bem hoje, vou rezar mais, vou orar mais, vou me conectar aos bons espíritos. Então, os espíritos vão se aproximando da gente, é normal, porque a gente se comprometeu a reparar os nossos erros do passado. E a gente vai reparar com todo o apoio, com toda a ajuda dos bons espíritos, desde que a gente se conecte a eles. Dificuldades existem, desafios na nossa vida vão existir, mas a gente tem que estar ligados com os bons pensamentos, né? Não é porque a gente fala, eu sou espírita, tá, não vai, eu vou estar protegido com escudo e nada vai me abalar. Não é assim, né? Mas a gente tem que saber, ó, ter confiança em Jesus, no anjo de guarda, nos espíritos, que se a gente se conectar, a proteção existe. Como está dizendo aí no texto. Certo? Então, vocês já estão atentos às Certo. cenas dos próximos capítulos, mas isso só na semana que vem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Voluntários? Vai, Roberto. Então, agora nós vamos agradecer por esta oportunidade, por esse horário, agradecer pela nossa audição, né, que todo mundo está bem de audição, pela saúde de ouvir, né, para que a nossa saúde mental possa sentir-se melhor. Então, agradecemos a Deus, né, de ter nos dado essa oportunidade, esses aparelhos muito sofisticados hoje, né,
para que possamos nos encontrar um longe do outro, mas nos encontramos aqui. Assim agradecemos e terminamos hoje com o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Lá de cima do planeta tem um homem de roupas claras, né? E ele encosta uma mão nas outras, assim, eu imito para todo mundo. E o interessante, né? Que eu vejo muito a parte de trás da cabeça de muita gente que eu não conheço, né? Muita gente, e é lá mesmo que essa energia dele ela bate. E dá a impressão que essa energia, que aparece na evidência, a energia, a cabeça parece que foi moldada de barro, né? Então tem uns montinhos, montinhos, montinhos. Então a energia dele bate bem na parte de trás e assim ela vai tirando toda essa maquiagem escura. Eu via os espíritos doentes que ouviram bem a palestra, a leitura, e o mais doente é o que tinha mais, que dava mais atenção. Era o único que estava deitado. Aí esse prestou muita atenção. Os outros prestaram, mas não tanto quanto esse que estava deitado. Mas aí foi assim o começo, do começo até o final. É a mesma paisagem. Certo. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Maravilha. prof. Muito obrigado a todos. Sandro, Nega, Rô, obrigada. E obrigada a Deus, né, por essa grande oportunidade. Obrigado. Bom descanso Amém. para todos vocês. Obrigado, prof. Tchau, tchau, gente. Boa noite, hein? Beijo. Boa Tchau, Boa tchau, tchau, noite. tchau. Tchau, Melhor Andressa. Beijos, Andressa. Oi, Lili.